Olá a todos, nós estamos aqui no 40º CIOSP e aproveitando a oportunidade para bater um papo, conversar com as pessoas e os amigos e os dirigentes que estão aqui neste importante evento. E para falar um pouquinho com a classe odontológica, eu sou Cláudio Miak, secretário do Conselho Federal. Nós estamos hoje aqui com ilustres presenças. Aqui o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, Aguinaldo. Nós estamos aqui com o conselheiro do Paraná, o Rossato, e a nossa amiga que representa a Beno, ex-presidente da Beno, mas sempre atuante, a Vânia, que nós estaremos falando de diversos assuntos da odontologia, do Conselho Regional do Paraná, do Conselho Federal, mas também em destaque a questão do exame de proficiência. Então, Aguinaldo, obrigado pela presença, participação, sempre ativo no sistema, e eu queria que você iniciasse essa conversa dizendo um pouco sobre o Conselho do Paraná e como é que está, quantos inscritos, enfim, qual é a estrutura atual do Conselho de Odontologia do Paraná. Bom, agradecer ao Dr. Cláudio Miak desse podcast e ao mesmo tempo com o Dr. Claudenir Rossato, a doutora Vânia, né, são todos nossos amigos da odontologia, e um dia de festa para a odontologia brasileira, com mais de 90 mil inscritos dentro do nosso CIOSP, né, um congresso que traz a São Paulo a grande maioria dos cirurgiões dentistas de todo o país. E em relação ao nosso conselho de classe, nosso conselho hoje, nós temos aproximadamente 24 mil inscritos, cirurgiões dentistas, mais para os profissionais auxiliares, e um conselho que, como a nossa determinação segundo a legislação, buscamos a ética, buscamos o cumprimento da legislação e, principalmente, nós buscamos a defesa da sociedade. E é nisso que nós estamos, nós conselheiros, tentando adequar a harmonia profissional junto com a responsabilidade de atender a população do nosso estado. Muito bom. E como trabalho em defesa da população, da saúde da população, através do trabalho de fiscalização, né, a ética, que o trabalho em equipe é muito importante. Então, lá no Paraná, o presidente Aguinaldo tem a felicidade de ter uma equipe que trabalha bastante. E, Rossato, como é que está o trabalho lá, desde a sua cidade, Londrina, né? E como é que é o dia a dia lá no Conselho e essas perspectivas perante a odontologia? Boa tarde também, eu deixo o meu abraço, né, a todos aqueles que estão nos vendo esse podcast. Eu já assumi, né, a segunda gestão a secretaria, né, como secretário do Conselho do meu estado, juntamente com o presidente Aguinaldo e os demais conselheiros. O Aguinaldo disse muito bem, né, que o foco principal de um conselho é sempre trabalhar em prol da sociedade. Eu sou de uma cidade do interior, de Londrina, também ali procuro também congregar os colegas, né, das diversas associações. Nós temos a Associação Odontológica do Norte do Paraná, temos lá a ABCD também, em Londrina, e a gente procura ser esse elo de ligação também do interior, mas dos dentistas com o Conselho Regional do Paraná. Eu vejo. Cláudio, deixa eu dar para a gente reestruturar um pouquinho, conhecer a estrutura do CRO Paraná, porque quando nós pegamos o CRO Paraná, nós tínhamos várias sedes físicas, né? Então eram várias, se não me engano, 13, 14 sedes. E nós passamos por um processo de informatização, implementação de delegacias online, e nós ficamos de acordo com a densidade demográfica, nós dividimos as sedes em 5 regiões do estado do Paraná. E nessas 5 sedes nós investimos muito, que é onde nós vamos investir em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Curitiba. Então, Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu, até porque pelo Mercosul a gente também precisa ter uma sede lá. Então nós ficamos com 6 sedes, nós diminuímos de 14 para 6. Só que nessas 6, nós
reformamos, ampliamos, demos condição de trabalho e que foi excelente durante a pandemia. Porque durante a pandemia, o CRO Paraná só não conseguia fazer um tipo de trabalho aos colegas cirurgiões dentistas e profissionais auxiliares, que era a primeira carteirinha ou o apostilamento, porque como a carteira funciona como uma identidade nacional, ele tem que ter a digital. E essa digital nós não conseguimos importar sem a presença do cirurgião dentista. Mas foi essa reestruturação, né, transformando em delegacias online. E as delegacias físicas dando condição de trabalho é que nós reestruturamos o CRO Paraná. E como bem disse o Dr. Rossato, em Londrina, nós manteremos um departamento exclusivo de tecnologia de informação, onde nós vamos trabalhar com fiscalização nas redes sociais, onde nós vamos trabalhar com um produto informativo aos colegas cirurgiões dentistas. Então, para ter uma ideia de como a reestrutura que nós fizemos da parte física passou por um amplo estudo do que nós queremos para a odontologia no futuro, que é conversar com o cirurgião dentista através do streaming, através das redes sociais, mostrando que nós estamos evoluindo a cada ponto e trazer sempre essa odontologia que nós conhecemos, que é bonita, que é linda, mas que nós temos que acompanhar todo o sistema de tecnologia, até porque os mais jovens, né, Cláudio? Hoje, os mais jovens, eles participam desse mundo digital e o CRO não está atrás. Nós estamos no mundo digital, pode ter certeza. E para tudo isso, como eu falei anteriormente, precisa de equipe, né? Então, acredito que o Rossato é um dos seus braços direito ou esquerdo, né? Para poder cumprir toda essa missão. Eu queria passar a palavra para a Vânia, porque é uma satisfação estar numa mesma conversa com ela que quando se fala de ensino, a gente lembra da Abeno, e quando se fala em Abeno, já o nome da Vânia já está marcado, né? Em todas as questões que envolvem a questão da qualidade no ensino. Então, Vânia, primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, né, nas atividades aqui do Conselho Federal, e em especial aqui nesse podcast, que eu acabei não comentando, mas é uma nova forma de comunicação que o Conselho Federal está iniciando, denominado de CFO Esclarece, a odontologia em podcast. Para quê? Para que nós cada vez mais possamos estar junto com os conselhos regionais, conversando com o inscrito, conversando com a população de assuntos de interesse aí para todos. Então, uma satisfação recebê-la aqui e você falar um pouquinho do trabalho da Abeno, né? Qual o seu papel quando foi presidente, onde houve uma boa aproximação com todo o sistema, mas passo a palavra para você. Perfeito, Cláudio. Muito obrigada pela oportunidade e pela gentileza com que o Conselho Federal e o sistema Conselhos sempre acolheram a Abeno. Um cumprimento a todos os colegas cirurgiões dentistas que estão nos acompanhando. A Abeno é uma associação que visa trabalhar a qualidade da formação em odontologia. Essa é a sua missão essencial. É uma entidade que tem mais de 60 anos, é a mais antiga entidade de ensino do Brasil e tem uma experiência acumulada muito grande, né, na participação de projetos de avaliação em larga escala, desde a avaliação de cursos, o Provão, junto com o INEP. Tá? Bom, o meu desafio no quadriênio 18-22, que foi a gestão da Abeno, foi como para todo mundo a pandemia, né? Nós tivemos um impacto muito grande da pandemia, não só nas vidas de todos nós, mas no ensino e na odontologia, né? Pela característica da profissão no seu início. Então, nós trabalhamos muito, aprendemos a trabalhar online, aprendemos a fazer eventos online e fizemos um trabalho que foi, na minha avaliação, o mais importante.
um consenso das escolas de odontologia sobre a biossegurança no ensino. Porque a biossegurança no consultório é uma coisa, a biossegurança numa clínica escola é outra totalmente diferente. E eu tive muita satisfação com esse trabalho, porque foi o primeiro consenso produzido pela ABENO com a participação ativa de todas as instituições. Hoje, a entidade está sediada na Universidade Federal de Santa Catarina e nós seguimos acompanhando, contribuindo sempre que a gente é solicitado. Muito bom. E veja que o presidente Aguinaldo, no seu comentário, enfatizou o papel do sistema conselhos federal e os regionais na defesa da saúde da população. E por isso a importância da ABENO e o trabalho que ela faz, no sentido de se preocupar com o ensino, porque o ensino vai formar os profissionais e os profissionais que atenderão a população. Então, tem tudo a ver o trabalho em conjunto do Sistema Conselhos com a ABENO na questão da qualidade na formação profissional. E aí a gente já entra num assunto importantíssimo que está sendo debatido nesse momento, que é um trabalho excelente que foi iniciado e será dada continuidade, né, agora, que é o exame de proficiência, né? Então, o CRO do Paraná está sendo o pioneiro em elaborar, planejar, executar, avaliar os resultados e esperamos que isso seja compartilhado por todo o Brasil. Então, Aguinaldo, como que foi essa iniciativa de, neste momento, pós-pandemia, com a questão da qualidade do ensino, com a preocupação com a saúde da população e a formação de qualidade do ensino, como que foi o passo a passo até a execução, né? E agora numa avaliação dos resultados e perspectivas futuras. Como é que começou tudo isso? Bom, logo que nós chegamos dentro do conselho, nós fizemos uma avaliação interna de pegar os processos éticos, ver o comportamento desses processos éticos, porque nós tínhamos as infrações éticas. E nós chegamos aos resultados que ali nos primeiros 5 anos de formado é quando o profissional acaba cometendo a infração ética, seja na publicidade, seja no atendimento ao paciente. Então, nós identificamos que talvez o problema já estivesse dentro da academia, dentro das escolas de graduação. Buscamos a escola de graduação para a gente tentar prevenir as infrações éticas. Ou seja, que esses meninos que estão ali na profissão há 5 anos, que pudessem resguardar já dentro da academia alguma motivação que não levasse à infração ética. A ideia é adequar a harmonia profissional e não de chegar e punir o recém-formado. Então, quando nós aproximamos da graduação, da ABENO, foi justamente para que a gente entendesse o problema dentro das instituições de ensino. Ao avaliar a instituição de ensino, já identificamos uma situação. Muitos cursos de odontologia tinha na sua grade a aula de ética e legislação ao final do curso. E ele já vinha atendendo o paciente praticamente do início. Então, obviamente, ele chegava no final do curso e já tinha atendido o paciente, já estava nas redes sociais publicando foto de paciente, de procedimento, publicando vídeos, sem ainda o conhecimento do Código de Ética. Perfeito, porque nós conversamos com os coordenadores, muitos mudaram o seu conteúdo programático e a sua reestruturação por períodos, para que a gente pudesse adequar. Isso não é, Aguinaldo, não é uma tarefa muito simples, porque as próprias universidades têm a sua grade curricular. Então, para introduzir essa alteração há uma certa resistência, mas algumas universidades, inclusive, conseguiram fazer isso daí, modificar um pouco, inserir
a própria disciplina de ética e legislação de forma graduada, paulatina, na própria grade. Isso, desculpa aí. Não, perfeito, até que a gente está nesse bate-papo, até que as pessoas entendam que realmente a gente está tentando adequar algumas coisas na odontologia. E aí nós chegamos na avaliação de mercado, onde nós tínhamos que tomar alguma posição para conhecer quem são esses recém-formados. E aí veio a possibilidade do exame de proficiência na odontologia, que foi muito mais assim uma necessidade como um projeto piloto, facultativo, gratuito, mas que a gente tivesse uma avaliação desse egresso, recém-egresso das instituições de ensino. E aí que nós procuramos a Beno, que é a responsável no momento pela questão do ensino, e o conselho, né, com toda a sua estrutura, para que a gente pudesse discutir a possibilidade de um projeto piloto para apresentar a todo o país. Chamamos todos os coordenadores de curso de odontologia, Cláudio, para conversar. Todos. O primeiro encontro em Ponta Grossa foram todos os coordenadores estavam lá. Quantos cursos? Naquele momento, acho que nós tínhamos 26 cursos de odontologia. Naquele momento. No estado do Paraná. 2016. Agora 44. Agora nós temos 44. Então, veja como já subiu no número de instituições de ensino. Mas lá, em Ponta Grossa, no congresso realizado lá pela BO, nós nos reunimos, conversamos com os professores, mostramos a realidade da odontologia do recém-formado e propomos a possibilidade de um exame de proficiência na odontologia. Ali, nós plantamos a sementinha. Marcamos uma nova reunião de coordenadores, né, professora Vânia? Para a gente tentar aí explicar, entender o exame de proficiência de odontologia. E todos os coordenadores naquele momento, quando eu falo todos, são todos mesmo, nós não tínhamos divergência. Nós acolhemos a situação de desenvolver um exame de proficiência, mas a resistência era muito forte pelo país. Então, nós pegamos, fomos até, foi Ceará, Fortaleza? Fomos Recife. Reunião da Beno, onde era praticamente unanimidade contra o exame de proficiência. E nós fizemos a nossa apresentação mostrando por que nós queríamos fazer o exame de proficiência, né, de maneira como fosse um protótipo para levar para todo o país. Finalizada a reunião, a resistência já não era unânime. E aí nós seguimos na base do diálogo, construindo o diálogo para começar o projeto piloto. Então, a história desse exame de proficiência como um projeto piloto, uma construção. Ele começa numa construção. 2016, tivemos 2 anos de pandemia, então só aí dá praticamente 7 anos e menos 2 da pandemia, que os trabalhos foram mais lentos, mas nós conseguimos construir um projeto piloto. Eu acho que, de início, acho que é até bom passar para a Vânia falar alguma coisinha, porque ela sentiu a questão da Beno. Eu senti a resistência do sistema conselho, mas dentro da academia, a Beno também teve essa resistência. Sim. Veja, Cláudio, a primeira questão que a gente precisa vislumbrar é a expansão totalmente desenfreada, e todos os colegas, cirurgiões dentistas, né, dizem, mas por que o Conselho não proíbe a abertura de novos cursos? E isso não cabe a ninguém, a não ser ao senhor ministro, né, da Educação. Então, nós tivemos um crescimento, uma curva quase igual à curva da Covid, sabe? Uma curva super ascendente. E nós chegamos a quase 650 cursos de odontologia no país, o que representa a possibilidade de mais de 80 mil novos cirurgiões dentistas ao ano. Então, quando eu penso lá no meu CRO do Rio Grande do Sul, 6 mil, né, isso fica assim muito para trás, entrando esse contingente profissional.
a gente sabe, não é fazer reserva de mercado, mas a gente sabe que essa invasão de profissionais, ela precariza, né? Precariza não só o ensino, como precariza as condições de trabalho, a própria profissão. Bom, a minha ideia inicial e a ideia da academia é que não é justo eu permitir que um indivíduo curse uma faculdade, faça um curso superior e, ao fim, faça um exame e diga, bom, serve para praticar a profissão ou não serve. Mas a gente começou a discutir muito e a pensar que não, isso não é uma punição. E, nesse momento, não vai ser utilizado para permitir ou deixar de permitir que a pessoa exerça a odontologia, ao contrário do exame de ordem, por exemplo. E sentimos nas discussões da ABENO, inclusive no CIOSP, de 20 nós tivemos uma reunião também, né, com o conselho, e chegamos à conclusão que não nos restava outra alternativa. Uma possibilidade de 80 mil novos ingressos por ano, sendo a metade das vagas ociosas, metade das vagas não ocupadas. E a oferta do EAD na odontologia batendo nossa porta. Então, realmente, todos chegaram à conclusão de que nós deveríamos fazer algum tipo de diagnóstico para ter parâmetros para apresentar isso. Veja, Cláudio, o papel dos conselhos. Nós estamos vendo o aumento de cirurgiões dentistas de maneira desenfreada pelo país. O que nós queremos é resguardar a saúde do paciente. Nós não precisamos usar cirurgiões dentistas em quantidade. Nós precisamos sempre estar atento à qualidade da odontologia, que é muito boa, mas não podemos deixar cair essa qualidade. Porque não se explica você ter, no Paraná, 1.068 formandos e você tem 2.900 e poucas vagas, quase 3.000 vagas. Então, praticamente, a cada um que entra, sobram 2 vagas. Então, alguma coisa está errada. Isso que precariza, tipo de avaliação se faz para abrir um curso de odontologia? Já voltamos no tema, no exame de proficiência, mas que estão interligados. É o problema ético, é o excesso de cirurgiões dentistas, o excesso de faculdades. Então, nós precisamos questionar isso. Nós não podemos deixar abrir mais faculdade. Eu fico pensando, se fosse o meu filho, você deixa um aluno passar 5 anos dentro da faculdade para depois não conseguir exercer, se fosse obrigatório, porque não passou num exame de proficiência. Mas e deixar o menino 5 anos na faculdade para ser jogado no mercado de trabalho saturado, mal valorizado, desqualificado, onde muitos pais fazem financiamento estudantil para colocar o filho lá e depois ver o filho sofrendo porque tem um mercado de trabalho saturado. O que sofre mais? É esse questionamento que nós temos que trazer à sociedade. Sim. E levando em conta essa experiência do Paraná, que a gente já vai entrar nos detalhes, é que o CFO enxerga como uma grande investida que temos que dar sequência para que isso possa ser aplicado no Brasil inteiro. Então, baseado nisso, como que foi a aplicação prática, né? As faculdades participaram, todos os alunos, só formandos. Então, para o público que nos assiste, como foi na prática a aplicação do exame de proficiência no Paraná, né? E assim, para que isso a gente possa imaginar e sonhar com algo a nível nacional. Certo? Bom, então, como o Agnaldo falou, nós tínhamos perto de 1.100 formandos.
Desses 1.100 formandos, 60% se inscreveram para fazer Aderiram a prova. aderiram Tiveram ao... a adesão Então, da inscrição. só assim, ressaltando que a adesão era espontânea, Espontânea. né? Não obrigatória. Não obrigatória, a critério do próprio formando. Isso. Eles se E inscreviam. como que foi a participação dos cursos de odontologia? Eles incentivaram a participação? Como que foi Com isso? certeza foi excelente. E isso foi fruto desse trabalho do De Conselho aproximação. Regional Sim. já há mais Uhum. tempo. Nós fazíamos reuniões virtuais com os coordenadores, sempre motivando. Tá? Houve até uma certa competição muito saudável entre eles. Olha, eu consegui inscrever 100% dos meus alunos. Né? Isso foi muito, muito bom. Foi fundamental, porque nesse ponto, se não houvesse a participação dos coordenadores, Sim. seria impossível a gente empurrar goela abaixo, vamos dizer assim, um exame de proficiência de forma não obrigatória, né? Então, os coordenadores foram fundamentais. Olha, Sem eles, não teria acontecido. Neste momento, como um projeto piloto. Sim. Como um projeto piloto. Uma informação importante nesse ponto. Teve uma faculdade que a coordenadora, naquele momento, ela fez uma consulta aos formandos para avaliar o que eles acharam do exame de proficiência, o que achavam do exame de proficiência, seria benéfico, não seria benéfico. A adesão é quase que 100%. É impressionante. Os alunos de graduação já começaram a enxergar a necessidade do exame de proficiência. Então não é só o conselho, não é só a ABENO. Eu acho que quem está lá nos bancos das universidades tem os amigos recém-formados e eles sabem a dificuldade do mercado de trabalho, sabem a dificuldade, inclusive, de clinicar no mercado de trabalho nos primeiros anos. Então nós temos um feedback muito importante desses alunos. Eles também querem o exame de proficiência. Desde que, Aguinaldo, né? Desde que eles fossem devidamente esclarecidos. E a gente fez alguns testes piloto. Fizemos alguns testes piloto para saber o quanto que eles aceitariam. Me lembro que nós fizemos em Curitiba, fizemos em Moarama. Foram feitos testes pilotos para saber a aceitação. Mas, obviamente, que de todas as universidades, o agente motivador principal foi o coordenador. Sim. Esse foi então, indispensável. Então houve uma presença importante, significativa Sim. dos formandos e a sequência disso. Nós tivemos o envolvimento inicial de todos os 26 cursos. Um dos cursos tinha pouquinhos formandos e acabou não indo ninguém fazer a prova, então foram 25 de 26 cursos, com cerca de 50% dos formandos efetivamente fazendo a prova. Foi uma prova elaborada com fundamento em teoria de avaliação, nas diretrizes curriculares, na legislação específica da profissão, e ela procurava trazer casos clínicos, né? Na medida do possível, não trazer a memorização como resposta. Nós trabalhamos muitas questões sobre ética profissional. Para mim, em especial, foi desapontador assim, o desempenho. E nós tivemos uma prova que reflete exatamente a distribuição desses cursos no ENAD. Só que o que talvez a população não saiba é que um curso nota 5 no ENAD, como que o ENAD distribui a nota? Ele classifica as médias, e aí quem ficou na média é 3, um desvio padrão 4, 2 desvios padrão 5. Só que a média de um curso que tira 5 no ENAD é nota 6, 6,2. E a gente acha que esse é um curso que tem nota 8. Né? Pelo formato como isso é feito. Então, se a gente colocar o resultado do exame ao lado do ENAD, isso é muito
parelho, por mais que uma questão do ENAD trabalhe mais a memorização para responder e a gente tenha trazido mais casos, digamos, voltados ao dia a dia do clínico na atenção básica. Né? E as questões foram elaboradas pela ABENO? Não, a ABENO elaborou a matriz de prova, que é um documento orientador de tudo que a prova quer medir. Quem elaborou as questões foram docentes dos cursos do Paraná, que se candidataram a elaboradores, que fizeram capacitação para isso, que elaboraram as questões, enviaram, essas questões foram, às vezes, revisadas, né? E, ao final, compuseram um banco do qual saiu a prova. Presidente, na prática, quantos locais de prova, como foi essa primeira inscrição, se foi através das faculdades, se foi online, e como foi o dia, né? Só em um local, no estado inteiro, como foi essa logística? Bom, nós mapeamos os cursos de odontologia com inscrições. Nós precisávamos dar uma facilidade, porque o exame é facultativo, apesar de gratuito, nós queríamos dar o máximo possível de conforto para que esse acadêmico realizasse a prova. Então, onde teve curso de odontologia com as inscrições, nós mantivemos um local de prova. Isso Foram 13 locais. No total, 13 cidades, em 13 cidades. Veja que esses 13 locais nós distribuímos por unidades de instituição de ensino que nós tínhamos. Até pensamos em trabalhar por densidade demográfica, mas isso só poderia ser feito se fosse para cirurgiões dentistas formados. Então nós fomos até o local de ensino. O local da prova não foi dentro da instituição de ensino, mas na cidade onde ele tinha, para ter a facilidade de acesso ao acadêmico. E isso, deixar bem claro, né, que não foi o próprio CRO que aplicou a prova, foi uma empresa que foi licitada, né, uma terceirizada, vamos dizer assim, né, que se encarregou de toda a parte da logística e responsabilidade pela impressão da prova, pela fiscalização. É por isso que esse foi um projeto piloto para que pudesse ser verificado vários pontos. Primeiro, a elaboração, o envolvimento dos coordenadores, a elaboração das questões, a logística do dia, os locais de prova. Então, não é uma questão simples de hoje para amanhã ser implantado. Não. Né? Tem que ter todo um trabalho de preparo. Veja o nível de transparência que nós atingimos. Nós tínhamos que ter a preocupação de repente, as questões não fossem realizadas somente por 1, 2, 3 instituições. Seria, talvez, ali uma tendência para que aqueles acadêmicos tivessem as melhores notas. Teve uma distribuição igual para todos os cursos, para que a gente tivesse a avaliação de maneira transparente, que fosse dada a responsabilidade para todos aqueles que fizeram a prova, mas sem comunicação com o seu acadêmico. O conselho deu toda a estrutura, o conselho que deu o aporte financeiro para fazer essa avaliação, mas a comissão sempre teve independência, transparência e em todo o tempo o sigilo, para que a gente não transformasse o exame como uma competição. O que nós queríamos é um raio-x da odontologia do recém-formado. Era isso que nós precisávamos. Nós temos hoje. Muito importante. Cada aluno só sabe a sua nota fazendo login no sistema. E o coordenador recebe a estatística de todos que foram fazer a prova. Exclusivamente da sua universidade. Isso é muito importante, porque muitos, sem saberem qual era a metodologia, acreditavam que seria um ranqueamento. Não. Na verdade, não é. Não. O objetivo é avaliar a qualidade e para que providências sejam tomadas
para que, se porventura a qualidade não estiver adequada, as notas estiverem baixas, que pudesse Um melhorar em diagnóstico. si. Cláudio, Faz um diagnóstico. Tem acho que uma pergunta interessante que eu tinha recebido de uma cirurgiã dentista que é interessante a gente falar nesse momento. Para professor, vocês querem avaliar um aluno que passou 4, 5 anos dentro da faculdade por 40 perguntinhas? Foi o que eu recebi. E as pessoas, talvez pelo desconhecimento, não entendam o que é se montar uma matriz de prova. Nós temos hoje a responsabilidade do curso de odontologia é formar o clínico geral. Então nós precisamos o quê? Trabalhar nas diretrizes curriculares de necessidade da sociedade naquele currículo. Então as perguntas, elas são distribuídas na mesma porcentagem de exigência que tem das diretrizes curriculares. A capacitação do professor é feita de acordo com a necessidade de exigência daquela prova. Não é a provinha que você faz lá da disciplina tal dentro do banco, dentro da graduação. É toda uma construção. É isso que as pessoas precisam entender. Tanto que a doutora Vânia pode falar muito bem, os resultados finais do nosso exame de proficiência foram semelhantes ao do ENAD, mostrando que realmente o exame de proficiência proposto ele tem uma avaliação fidedigna do recém-formado. Sim. É essa avaliação que nós vamos discutir daqui para frente para levar o exame de proficiência para o Brasil. E a pergunta que não quer calar, né? E esta formação está dando uma resposta à necessidade da sociedade? Bom, eu vou então fazer uma pergunta para a professora Vânia, respeitando o sigilo, né, dos resultados, mas e aí? E aí? Muito bem. Primeiro, qual a análise de todo esse saia justa, né, todo né? esse trabalho, né, do Conselho do Paraná? E aí? Tranquilo, Cláudio. Primeiro, eu gostaria... Só uma coisa, esse exame foi aplicado em novembro, Em né? novembro, dia novembro 5 de de 2022. novembro. Dia 5 de novembro. Vamos lá. Então, Cláudio, o que acontece? Esse é um instrumento muito potente, porque ele permite que o formando se veja em relação ao seu curso, que ele se veja em relação ao Estado, né? Os coordenadores vão ver a sua turma, o quanto ela é homogênea ou não é homogênea. Errou uma questão, mas errou como? Isso é muito importante, muito mais importante do que a nota. Aquela questão, né? Por exemplo, assim, odontologia de grupo tinha uma questão que teve um índice de acertos baixo. Desparamentação, uma questão que eu jamais imaginava, né? Então, onde está o problema? O coordenador preocupado com a qualidade, ele tem uma ferramenta ótima. O conselho, por sua vez, também tem uma visão disso, inclusive podendo contribuir, porque este grupo que realizou o exame é o grupo que ficou 2 anos praticamente fora da clínica pela pandemia. E nós precisamos ter isso em mente. Eles não faziam mais provas presenciais, tudo online, ficou muito tempo fora da escola, houve um descompasso dos currículos no sentido de 3 semestres em 1 ano, enfim, todos esses ajustes. Então, eu vejo muito mais do que o resultado numérico em si. Eu fico muito feliz porque a gente tem dados, tem subsídios para contribuir e não para fazer um julgamento de valor em cima daquilo que a gente teve de resultado. Mas vamos à saia justa. O resultado surpreendeu ou estava dentro do que vocês imaginavam? Como que vocês avaliam? Vou deixar para o presidente responder essa pergunta. Sou professor universitário, trabalho na graduação desde 1997 e a gente vê um comportamento do aluno dentro da graduação que realmente nos preocupa.
é uma preocupação que todo professor tem, mas uma preocupação de melhorar a formação. Acreditamos que muita coisa tem que ser melhorada. Nós temos que pensar no ponto de corte. Nós trabalhamos num ponto de corte até alto, que é de 7. Então, pouquíssimas pessoas passaram nessa prova. Pouquíssimas. Quando abaixa o ponto de corte para 5, de 0 a 10, ou seja, acertou metade da prova, esse É um número bem já é um número mais expressivo. Mas nós não chegamos a 50%. Então, nós temos que pensar. E também, como as diretrizes de uma prova é a identificação de um clínico daquilo que a sociedade precisa no início, nós temos que pensar na graduação também, se nós não estamos trabalhando com super especializações dentro das graduações, formando um profissional preparado já direto para a iniciativa privada, altas tecnologias, mas não estão preparados para dar resposta ao que a sociedade precisa, ao que o SUS precisa, né? As pessoas mais necessitadas precisam. Mas sabe, Agnaldo, o que a sociedade precisa? Porque, veja, hoje, que tipo de problema bucal tem uma criança de uma família de boas condições socioeconômicas? É atenção básica, é prevenção. Então, assim, não é sem... Eu concordo contigo plenamente, mas quero que o nosso colega entenda isso. Ninguém aqui está falando uma odontologia para uma classe social e outra odontologia para outra. Não é isso. Perfeito. É o que a população precisa. A gente começa, né? Bom, vamos pensar, será que... E aí pode gerar muita discussão, mas, por exemplo, será que fazer endodontia de molar em crianças é um procedimento? Isso, a instituição só vai saber responder se ela estudar a epidemiologia da necessidade da região onde ela está inserida, e aí vai entender o que é a atenção básica mesmo, né? Então, a gente vê muito, não é errado fazer faceta, não é errado fazer harmonização, não é errado nada disso, mas se o país tem que investir, ele tem que investir no clínico geral. O que é errado é, de repente, um paciente ser atendido na odontopediatria e depois ser atendido lá no final na prótese total. Então, Exatamente. Alguma coisa está errada. Nunca teve alta. Então, você precisa restringir um pouco isso. Ainda falando dos resultados, veja que a gente está fazendo questão de não falar 1, 2, 3, 4, 5, porque a avaliação desse tipo de resultado não é somente o número de pessoas que passaram. É entender esse processo do que se ensina dentro da instituição de ensino, do que precisa a sociedade e aonde o conselho está tendo dificuldade em termos de atendimento melhor ao paciente. Então é isso que agora nós precisamos colocar. Veja que nós estamos falando do conteúdo do exame de proficiência, mas agora nós vamos ter que pensar o que nós vamos fazer com esse projeto piloto. O conteúdo nós temos. Ele vai continuar sendo projeto piloto ou nós vamos efetivar? Aí nós podemos conversar sobre isso também. Uma certa expertise foi adquirida, meio, vamos dizer assim, com alguns erros, né, pontuais, mas que, de um certo modo, assim, fez com que todos crescessem. Não, nós aprendemos muito. Todos crescessem. E foi um aprendizado, porque nasceu do nada, né? Nasceu do nada. Então aí nós realçamos aqui o papel dos coordenadores, mas eu tenho que falar. O grupo que participou, a competência das pessoas que participaram dessa comissão. A minha participação foi a menor possível. Eu era um interlocutor, porque tudo que acontecia da comissão eu levava para o plenário do CRO. E lá que eram aprovadas todas as situações. Questão de orçamento, de quando fazer, de como vai fazer. Então, a competência da comissão, Cláudio,
foi fundamental. Fundamental. Não só competência, o empenho também. Sem isto também não teria acontecido. Eu falo sempre que todas as reuniões que aconteceram, a Vânia está aqui de prova, que eu me emocionava. Como estou agora, eu me emocionava de ver assim como as pessoas levaram a sério o projeto. Levaram a sério. E isso eu falo realmente com a maior convicção, porque foi assim mesmo que aconteceu. Se isso não tivesse, também não... E baseado nessa sua fala emocionada, é que nós temos um grande desafio. Que a gente consiga replicar isso em um país de dimensões continentais, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com envolvimentos diferentes, baseado numa experiência real e exitosa, como foi a do Paraná. Então, presidente Aguinaldo, em nome do presidente Juliano, o Juliano tem colocado todos os esforços para que diversos assuntos sejam implantados em prol da odontologia, em prol da população, no Brasil inteiro. Então fica aqui já o compromisso do Juliano, nosso presidente do Conselho Federal, de que o que depender do Conselho Federal, com apoio do Conselho do Paraná, que fez esse esforço, com apoio da ABENO, com o apoio de todos aqueles que se preocupam com a qualidade do ensino, com a qualidade dos profissionais e com a assistência à população, é que o CFO se coloca à disposição e vamos juntos, Aguinaldo, idealizar, de que maneira, como você falou, já está pronto. Agora, ir para implantar em Pernambuco, ir para implantar no Acre, ir para implantar no Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul é fácil porque a Vânia está lá, mas temos outros 20 e poucos estados para vencer esse desafio. Então, nosso tempo aqui passou muito rápido, que a conversa está muito boa. Teremos inúmeras outras oportunidades para debater esse assunto. Esse é só a primeira oportunidade. Então, em nome do Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal, em nome de todos os conselheiros do Conselho Federal, eu quero agradecer a participação, a presença de todos vocês e, desde já, contar com a ajuda para que, ao final, a nossa população seja a melhor atendida, E eu passo para, encerrando já, as considerações finais. Vânia. Só agradecer pela oportunidade. Já penso todas as noites no que o projeto precisa de adaptação. É inevitável isso e acho que a gente consegue sim, com uma condição, o apoio incondicional de todo o sistema de conselhos regionais. Ótimo. Pode contar com o Conselho Federal no apoio aos regionais para que isso aconteça. Rossato, palavras finais. Então, eu diria assim, para encerrar, que quando o Aguinaldo falou assim, o Rossato, então, representa e vai presidir a comissão, eu confesso que me deu, em italiano se fala, me deu um bate-core, me deu uma tremedeira. Mas eu acho que foi uma honra para mim, foi um prazer trabalhar com pessoas extraordinárias. Então, reitero mais uma vez aqui esse agradecimento e também pela convivência que eu tive com essas pessoas que eu não conhecia e que eu aprendi a amá-los. Muito obrigado. Presidente Aguinaldo, suas considerações finais. Eu vou dar um recado direto para o cirurgião dentista e para você, acadêmico de odontologia, que ainda vê o exame de proficiência como uma situação ainda nebulosa. O exame de proficiência não é para tirar profissional do mercado. O exame de proficiência é para sempre estar com a melhoria da qualidade da odontologia. Isso que nós buscamos. Então esqueça sempre fala da avaliação da OAB, não é isso.
nós temos um raio-x do que acontece no início do mercado de trabalho e para você recém-formada, pode ter certeza, para você vai melhorar, porque nós vamos melhorar a qualidade da odontologia cada vez mais, que já é boa, mas nós queremos ela sempre em nível alto, sarrafo alto. Agradeço ao Conselho Federal, agradeço ao Abeno, agradeço ao Dr. Rossato e estamos disponíveis sempre para um bate-papo descontraído, mas com muita seriedade naquilo que nós tivemos certeza que nós vamos efetivar, o exame de proficiência na odontologia. Obrigado, doutor Cláudio. É um choque, dá um choque na odontologia. E vamos em frente. Bom, então estamos encerrando este bate-papo importante sobre um assunto mais importante e eu agradeço mais uma vez a participação de todos no que é o nosso programa CFO Esclarece a Odontologia em Podcast. Muito obrigado.